Fala pessoal, tudo bem? Nós ficamos faltando, né, na continuação da nossa aula 5 de conceitos básicos de programação, da disciplina de programação e cálculo numérico. Ficou faltando a parte de fluxogramas daqui para frente, né? Então, olha lá. Fluxograma é uma representação gráfica de um algoritmo usando né, símbolos padronizados para cada tipo de ação. É uma ferramenta visual que facilita o entendimento da lógica do programa, especialmente para quem está começando. Então, os símbolos mais comuns incluem retângulos para processos, losangos para decisões e setas para o fluxo de decisão. Então, só para a gente lembrar o que a gente estava falando. Na descrição narrativa, o que a gente colocou? A gente pegou e falou que na descrição narrativa é como se nós pegássemos e comentássemos algo, né? Como se eu pegasse e falasse para vocês assim, olha, o livro mesmo apresenta, olha, vamos fazer uma receita de bolo. Então a gente precisa pegar tantos ovos, pegar tanto de farinha, pegar tal coisa, vai misturando e ali a gente vai fazendo. A ideia do fluxograma, então, é a gente utilizar como uma ferramenta visual mesmo, assim, que vai trazer, né, uma ajuda da gente representar o algoritmo que a gente quer fazer, né, e todo o processo de uma forma bem mais clara, mais concisa. Então a gente quer explorar, né, essa ideia do fluxograma para a gente conseguir trazer uma implementação visual. A gente traz ali o algoritmo, que vai ser a lógica, né, que a gente vai implementar dentro de uma determinada linguagem de programação. A descrição narrativa a gente vem e traz, né, de uma forma bem simples, né, com palavras mais simples, com uma explicação mesmo de cotidiano, como se fosse uma conversa que a gente está tendo ali com uma pessoa. E já no fluxograma a gente pega aquela ideia que a gente teve de uma forma mais simples e começa a descrever o processo, né, em etapas. Então o fluxograma traz essa ideia. A gente vem, apresenta, por exemplo, variáveis reais, né, que são situações ou ocasiões que a gente deseja trabalhar. A gente coloca desde o início e o fim e a gente vai tomando decisões, né? Tomando decisões, por exemplo, aqui chegou e falou que delta maior ou igual a zero. Então, se for maior ou igual a zero, eu preciso tomar uma decisão real ou uma decisão de imagem, né, imaginária ali para aquela equação daquele valor de delta. Então, se for real, né, eu vou resolver com determinada equação. Se for um valor imaginário, vou utilizar tal equação. Se for menor, né, do que zero ali, eu preciso então encontrar o meu x1 e o meu x2. Fazendo isso, então eu consigo ter o meu x1 e o meu x2 para encontrar o meu valor final. Se for maior ou igual a zero, eu encontro o meu delta e o meu valor imaginário ali em si, para encontrar então o meu x1 e o meu x2, por exemplo, nesse caso. Então a gente consegue representar de uma forma visual, né, informações, ter representações mesmo daquilo que a gente deseja. E aí, dentro do fluxograma, né, que vai ser composto por uma variedade de símbolos que a gente consegue representar, vai ter diferentes tipos, diferentes ações e diferentes etapas de processo também. O que a gente precisa entender é que cada símbolo vai ter um significado específico e é muito importante a gente conhecer eles, para no momento da gente criar o fluxograma, o nosso fluxograma ficar eficaz. Então, os símbolos mais comuns que a gente vai ter vai ser desde representações mesmo, né, ali geométricas que nós temos. Então, a utilização correta traz uma eficácia maior na hora da gente montar o nosso algoritmo também. Porque aqui já começa a nossa ideia de lógica de programação, tá bom? Então a gente precisa ter, né, e considerar disposições dos nossos símbolos em locais corretos. Então a fluidez, né, do nosso fluxograma traz informações, né, a gente consegue manter e guiar todo o nosso processo através dele. Então olha lá, para representações iniciais e final, né? Use, né, essa forma para a primeira e a última etapa do nosso processo. Então, a nossa figura aqui, ó, a gente vai utilizar sempre no início e no final. Podem observar que aqui está com um círculo, mas a gente consegue utilizar tanto o círculo, né? Só que geralmente a gente utiliza o círculo para uma tomada de decisão que a gente deseja. Mas aí a gente tem a nossa figura para inicial e final. Então, o nosso retângulo aqui, né, não é um quadrado, é um retângulo, a gente tem para o nosso processo. Então, é uma forma de representar uma etapa típica do nosso processo. É mais usada, ó, com mais frequência em quase todos os processos. Como assim processo?
Beleza, saí da nossa parte inicial e estou vindo no meu processo. O que seria o meu processo? Uma decisão. Uma decisão ali que não é uma decisão que eu vou tomar de verdadeiro ou falso, sim e não, mas uma decisão de operação do meu processo. Então, na nossa aula ao vivo, a gente utilizou a ideia de uma esteira de fabricação de copos lá, né? Um maquinário de copos, por exemplo. O meu processo. Então, imagina que a minha extrusora. Então, a minha decisão, por exemplo, aqui, que eu vou estar tomando dentro do meu processo, é quanto do meu fluxo que eu preciso ali colocar da minha extrusora, quantos ml eu preciso colocar talvez para encher uma garrafa. É o meu processo, o que ele vai fazer nessa etapa. E é uma decisão tomada dentro do processo. Conseguiram visualizar a separação? E a nossa decisão, a gente pega e fala o quê? É uma decisão de sim e não. Então, se somente eu vou tomar uma condição, que a gente vai ver futuramente, se vai ser um if, se vai ser um else, se vai ser um if else. Então a gente vai separar, né? Eu preciso tomar uma decisão, que nem aqui a gente tem o nosso delta maior ou igual a zero. Eu preciso tomar uma decisão. Aqui, ó, a gente tem a nossa decisão de processo. Então, por exemplo, dentro da minha decisão do meu processo, eu estou fazendo um equacionamento, mas é que eu estou tomando uma decisão. O meu caminho percorreu e chegou aqui. Vou decidir se é maior ou igual a zero, se vai ser verdadeiro ou falso. O que eu vou fazer com aquela informação que está chegando. Então, esta forma indica o ponto em que o resultado de uma decisão ditará a próxima etapa. E é possível que haja vários resultados, mas vai haver somente ali sim e não. Então, temos subprocessos, né? Use essa forma para um conjunto de etapas que se combinam para criar um subprocesso definindo em outro lugar, geralmente em outra página, né, do nosso processamento. Isso será útil sempre que o diagrama, né, for muito longo e complexo. Então vamos supor que a gente precisa fazer um equacionamento. Aí a gente chega, por exemplo, ali, estou resolvendo o equacionamento, cheguei em um determinado ponto, preciso resolver Bhaskara, por exemplo. Para calcular aquele meu delta, por exemplo, eu posso tomar um subprocesso, calculo o meu delta e volto para o meu processo depois, né? Eu saio do meu processo, volto para o meu processo e coloco ali o valor de delta já calculado. Ele sai, calcula e me devolve no meu processo ali essa informação. Ou estou trabalhando ali com um sistema de controle, eu preciso retirar uma informação, então a gente consegue utilizar ali para subprocessos. Então, documento. Essa forma representa uma etapa que resulta em um documento. O que seria essa condição do documento? Estou trabalhando aqui e encontrei um determinado valor. Isso daqui é o meu valor, é a minha representação. Então, talvez eu estou fazendo, por exemplo, o método de range culta e quero representar graficamente o resultado final do meu valor. Vai ser expresso ali em forma de documento, porque é o meu resultado que eu estou expressando uma informação. Dados. Essa forma indica, né, que informações estão entrando no processo a partir do exterior ou deixando-o. Essa forma também pode ser usada para representar materiais e às vezes é chamada de forma, né, como entrada e saída. Então imagina que a gente está colocando informação ao longo do nosso fluxograma, como entradas de usuário. Lembra lá no nosso exemplo da aula? A gente pegou e viu lá no MATLAB falando assim, coloque um valor real. Então o usuário está colocando dados ali no nosso fluxograma, no nosso programa, no nosso processo. Temos a referência da página, né, na página. Esse pequeno círculo indica que a etapa seguinte, né, o interior, está em algum local do nosso desenho. Isso é particularmente útil em fluxogramas grandes. Então vamos supor, né, estou montando meu fluxograma aqui na nossa página inteira. E aí aqui chegou no nosso finalzinho, eu vou colocar uma seta, vou colocar o número 1 e para outra página, né, vou mudar o meu slide, a minha página, começo lá no cantinho, coloco o número 1 e continuo meu fluxograma normalmente. Ou estou montando meu fluxograma, imagina, estou montando meu fluxograma, aqui eu coloco uma setinha, o número 1, e aí aqui embaixo eu preciso puxar aquela informação do número 1. Então, coloco o número 1 aqui e puxo para não ficar fazendo uma seta, né, passando por todo o entorno do meu fluxograma. A gente pode utilizar para isso também. E temos a referência da página, né? Quando você solta essa forma na página de desenho,
será aberta uma caixa de diálogo onde é possível criar um conjunto de hyperlinks entre páginas e um fluxograma. Então isso daqui já é para algo um pouquinho mais avançado. Eu quero fazer conexões ali de programa, etapas, né? O que a gente precisa entender então que construir o nosso fluxograma, pessoal, vai envolver uma metodologia do nosso pensamento conforme as etapas que a gente está pensando. Então a gente pode pensar, né, que primeiro a gente precisa identificar o nosso processo que queremos realizar, né? É como se fosse uma ideia de mapeamento mesmo. Então eu posso incluir definições, objetivos do meu fluxograma, coleta de informações, né, entre outras coisas ali. Depois que a gente consegue fazer essa condição, né, ali de um mapeamento, de escalonar a identificação do nosso processo, eu consigo escolher os meus símbolos que eu desejo para colocar dentro do meu fluxograma. E então, depois disso, que a gente montou, né, escolheu os símbolos, fez o nosso caminho ali mesmo, a gente consegue fazer uma revisão, né, e implementar a ideia do nosso fluxograma. E aí, para montar o fluxograma, né, para a gente não fazer na mão, por exemplo, tem alguns softwares, por exemplo, tem o Miro, ele é gratuito, vocês podem entrar no link, vão fazer o cadastro e a gente consegue utilizar ele. Tem também o Canva, né, que tem ali na versão gratuita, dá para a gente utilizar para fazer um editor de fluxograma online. Então, tem aí softwares que também nos auxiliam. O pacote Office também dá para utilizar, o Paint aí dá para utilizar no Windows também tranquilamente, beleza? E por fim, né, a gente tem o pseudocódigo. Então, o pseudocódigo é uma forma intermediária entre a linguagem natural e a linguagem de programação. Ele usa uma estrutura própria de uma linguagem real, mas sem se preocupar com detalhes de sintaxe. É útil para planejar a lógica, né, de um programa antes de implementá-lo em uma linguagem específica. Então, por exemplo, um pseudocódigo para calcular a média de três números seria, né? Por exemplo, quero ler três números A, B e C. Então, calcular a média, né? A média vai ser igual, né, a mais B mais C dividido por 3 e vai exibir o valor da média ali que eu espero. Então, a ideia do pseudocódigo mesmo, né, é a gente criar, né, uma ideia inicial de como vai ser o código. A gente traz, né, subrrotinas, né, aqui dentro da nossa ideia em si, antes de falar de subrrotina, a gente traz a ideia, né, do nosso pseudocódigo de explanar aquilo que a gente já veio, né, falando anteriormente. A gente estava falando do quê? De uma descritiva, né, do nosso algoritmo, que vai ser a nossa linguagem. Só que antes da gente implementar a linguagem, eu quero fazer o quê? Quero fazer uma descrição mais simples, né? Uma receitinha de bolo. Quero descrever de forma simples. Beleza, descrever de forma simples. Posso passar aquela minha ideia da forma simples para uma implementação de um fluxograma, que vai ser uma lógica, né, estruturada, gráfica ali do nosso algoritmo. Beleza, entendi e vi os passos, as decisões, as tomadas que eu quero fazer. A partir daqui eu vou fazer o quê? Vou começar a fazer então a ideia do meu código. Vou começar a estruturar o meu pseudocódigo dentro do meu fluxograma. Então começo a colocar aquele meu pseudocódigo dentro do meu fluxograma. E essa parte aqui, ó, do nosso equacionamento, estou querendo encontrar a média, estou querendo encontrar o valor de x, ou querendo encontrar qualquer decisão que eu desejo, entra dentro dessa condição. Então a gente começa a estruturar, né, o nosso código ali, do nosso algoritmo, através dessa ideia do pseudocódigo. Então a gente chega, né, ali dentro do pseudocódigo, a gente tem variáveis, né, por exemplo, como uma subrrotina. Como assim, né? A subrrotina nada mais é do que um mecanismo que proporciona para a gente, né, abstrações de processos. Então ele permite, né, ali que o projetista, que o programador, ele encontre detalhes, né, ou ignore detalhes, né, para tomar melhor uma decisão. Então a gente consegue montar, né, um fluxograma simples, por exemplo, com subrrotinas que a gente vai tomar e explanar depois dentro de um fluxograma mais detalhado. E aí a gente tem, né, testes de condições que a gente consegue implementar dentro das nossas subrrotinas. Dentro desses testes de condições eu posso, né, ir falando, por exemplo, ó, para assar, né, a ideia do bolo que o livro traz. Se o tamanho da forma é de 20 centímetros, então asse por 32 a 36 centímetros, 36 minutos. E aí, né, tem o fim se
o tamanho da forma, né, de 23 centímetros, então asse por 28 a 32 minutos. E aí a gente tem os testes de condições que a gente implementa dentro do nosso fluxograma, dentro das nossas subrotinas, dentro das nossas ideias. A gente vai conseguir explanar isso daqui um pouco mais dentro daquelas aulas extras que a gente vai ver na próxima semana. Então, a gente tem a ideia de loops ou repetições, né? Que, por exemplo, a gente está aqui no nosso fluxogramazinho. Vamos supor que delta, né, deu maior ou igual a zero aqui, só que eu calculei o valor real e o meu valor imaginário e mesmo assim começa a apresentar um erro. Então, se apresentar um erro, eu preciso fazer o cálculo novamente, talvez apresentando uma outra condição. Ou imagina que a gente está fazendo um cálculo lá de erro, né? E eu preciso ter um erro menor ou igual a 0.001. Então eu preciso que, por exemplo, o meu método de interpolação fique refazendo o meu cálculo até encontrar um erro menor do que 0,001, por exemplo. Então, pessoal, fica aqui, né, a finalização e continuação da nossa aula. Um grande abraço e tchau, tchau.